Olá, estamos chegando com mais um TC News aqui pela TV Cidadã 35.2 TV aberta. Você não paga nada para assistir a nossa programação. Quer falar com a nossa produção? Liga o número aqui, vê o nosso número aqui, o zap da gente e manda sua mensagem que a nossa produção vai entrar em contato com vocês. Olha, gente, nessa questão da pandemia, uma grande polêmica que existe é na questão dos condomínios, né? A questão das regras, o que é que pode, o que é que não pode, o que é que o condômino tem direito a fazer nesse momento, na questão de academia, área de lazer. Então o TC News ouviu, através da Juliana dos Anjos, um especialista em regras em condomínio, principalmente nesse momento de pandemia. Vamos ver agora. Olá, Valtenor! Olá a todos que estão assistindo a TV Cidadã. Hoje a gente traz mais um tema atual, mais um tema importante para ser discutido aqui no nosso programa, no TC News, com essas novas restrições aí de circulação, as novas medidas de distanciamento social que foram impostas pelo decreto estadual. Isso tudo por causa do aumento, né, Valtenor, de casos aí de Covid-19, não só de casos, como também aumento de mortes aqui no nosso estado. E aí a gente resolveu trazer um assunto que divide opiniões, que ainda traz muitas dúvidas também, né, das pessoas, que é em relação aos condomínios. O que é que os síndicos, o que é que os condomínios podem ou não proibir nesse momento que a gente está vivendo de pandemia? A gente vai conversar agora então com o advogado especialista em direito condominial, doutor Francisco Vasco, que está aqui ao meu lado. Doutor, muito obrigada por receber a nossa equipe mais uma vez, por trazer mais uma vez esclarecimento para a gente, informação para os nossos telespectadores. É muito comum a gente ver ainda pessoas recebendo amigos e familiares em casa, né? Em casa, nos apartamentos. Nesse caso, o que é que o condomínio pode fazer? Afinal de contas, a gente sabe que se você recebe pessoas em casa, consequentemente você está aumentando aí o fluxo, né, a movimentação nos elevadores, nos corredores. Então, como o síndico pode agir? Então, Juliana, primeiramente, obrigado pelo convite, mais uma vez aqui presente. Essa é uma situação muito delicada, de fato, até porque a gente se depara, vez ou outra, com um fluxo de pessoas adentrando as unidades para fazer festividades. Não é o momento para isso, tendo visto os números alarmantes no crescimento de casos e de mortes, como você bem falou. E o síndico ele pode sim, nesse momento, agir de forma a evitar esse tipo de festividade, de aglomeração, tendo em vista que não é apenas o que está ocorrendo na unidade privativa. É toda a circulação que ela ocorre desde o momento da portaria, né, pelas áreas comuns, os elevadores, que é o principal foco de transmissão dentro do condomínio, e também nos corredores das unidades. O bom senso tem que ser utilizado aí nesse momento, né? E em relação às áreas de lazer, o que é que o condomínio pode proibir, não pode? O que é que pode fazer nesse sentido? Pode. O ideal é que tudo isso seja feito em assembleia de condôminos. Mas a gente sabe que o momento não é propício para a realização da assembleia presencial, por exemplo. E alguns condomínios não têm um aparato tecnológico para realizar uma assembleia virtual. Então o síndico tem sim poderes, tanto oriundos do Código Civil quanto da Convenção, para aplicar medidas restritivas, sejam elas limitadoras do espaço da área comum. Por exemplo, você pode estipular que X pessoas frequentem aquele ambiente por X horas, tá? Desde que seguindo todos os protocolos, ou, dependendo do caso, em determinados condomínios, que se faça suspensão total, temporária, dessas áreas, e numa futura assembleia o síndico preste contas dessas atitudes para que toda a coletividade saiba o que aconteceu de fato. E em relação aos profissionais de saúde que estão trabalhando aí na linha de frente, doutor, o condomínio ele pode, por exemplo, proibir que esse profissional de saúde utilize determinado elevador ou utilize alguma área comum do condomínio? Proibir não pode. Nós nos deparamos em algumas oportunidades de condomínios obrigando a utilização de um determinado elevador e até obrigando o uso das escadas. Na verdade, o que deve prevalecer aí é o bom senso do profissional de saúde, que deve evitar ao máximo, né, trajar o jaleco, por exemplo, nas áreas comuns, nos elevadores, mas a proibição ela não é vista com bons olhos, nem deve ser atribuída nesse momento. Outro tema também, doutor, que a gente pode tratar aqui na nossa entrevista é em relação à proibição de prestadores de serviço, né? Entrada de prestadores de serviço no condomínio, como, por exemplo, entregadores de delivery, pedreiros, encanadores. O condomínio pode proibir isso? O condomínio ele pode fazer algumas restrições, sim.
principalmente na subida desses alimentos. Agora também tem que se olhar, por exemplo, os serviços, vamos dizer assim, essenciais, como subir com um botijão de água, de gás, né? Então são situações, principalmente para as pessoas mais idosas que têm dificuldade de locomoção, elas não têm condições de pegar esses materiais, esses objetos na portaria. Então se o condomínio pode fazer algumas limitações e solicitar para que esses entregadores sigam todos os protocolos. Sem dúvida. Vamos falar um pouquinho agora sobre a questão dos condôminos. Quais são os deveres dos condôminos nesse momento de pandemia que a gente está vivendo já há um ano, doutor? Isso aí talvez seja o principal ponto, porque muitas vezes falta bom senso às pessoas que vivem em coletividade. Tá? Os deveres são básicos, é o respeito às regras condominiais, tendo visto que lá ele é obrigado a zelar pela segurança, pela saúde e pela salubridade, não apenas dos demais condôminos, não apenas de um determinado condômino, mas de toda a coletividade. E ele vai estar se preservando, respeitando o que ele deve respeitar. E em relação, doutor, às penalidades, é possível que um condômino sofra algum tipo de penalidade se desrespeitar essas regras básicas ou até essas regras emergenciais que estão sendo impostas, né, pelos condomínios? E quais são essas penalidades? No primeiro momento, o síndico ele deve orientar os seus condôminos para seguir as regras estipuladas, sejam as regras estipuladas pelos entes governamentais, pelos órgãos de saúde, ou até mesmo as regras internas do condomínio. Vindo a infringi-las, ou até mesmo na residência, o síndico ele pode sim estipular uma penalidade, tá, com base não numa pandemia específica, porque não existe nada na convenção em relação a isso, mas existe, trazendo a questão dos deveres, o zelo, a segurança e a saúde dos condôminos. Tá? O valor da multa, a espécie da multa, ela precisa ser verificada na convenção, fazendo essa analogia a uma multa, por exemplo, pelo descumprimento de qualquer dispositivo da convenção. Doutor Francisco, eu agradeço muito a sua participação, os esclarecimentos que você trouxe. Acho que esse assunto é muito importante da gente discutir sempre, da gente relembrar sempre. Afinal de contas, apesar de estarmos vivendo em uma pandemia há um ano, ainda é tudo muito novo, ainda é uma situação inédita e a gente precisa utilizar o bom senso e nesse momento a gente precisa lembrar que o mais importante realmente é a coletividade. Vamos esquecer um pouquinho o que a gente quer pelo bem do próximo, pelo bem de todos, né? Eu volto com você então no estúdio, Valtenor. É isso aí, gente, é questão de bom senso, né? Nesse momento não é a área de lazer que vai valer a pena você estar lá curtindo, porque está no seu condomínio, né? Então tem que seguir regras e a regra é para todos, não é só para o síndico, é para todos os condôminos. E eu conto com vocês no próximo TC News, gente. Um abraço.